Bom, agora a gente vai voltar para o módulo de central de lançamento com, com um módulo de estoque também, mas a gente falando agora sobre requisições. O que são requisições? Requisições são saídas e entradas manuais, tá, de itens que a gente tem em estoque. Tá? Então, se a gente olhar a posição de estoque aqui, a gente tem batata, Coca-Cola e contrafilé. Tá? Então, eu vou fazer uma requisição de entrada de batata, tá? Então, como que eu faço isso? Que é uma entrada manual, ou seja, eu não fiz compra nenhuma. Por algum motivo, eu vou dar uma entrada manual. Sei lá, eu ganhei 10 quilos de batata, ou eu tenho que fazer algum movimento parecido. Ou eu tenho, por exemplo, dois estabelecimentos diferentes, que eu sou dono ou sócio, e por algum motivo específico, eu peguei de um estabelecimento e estou trazendo para esse atual. Então eu tenho que dar uma entrada no estoque. Como que eu faço isso? Eu venho em central de lançamento, adicionar nota e eu coloco requisição de entrada. O formulário ele vai ser menor e menos complexo que a nota de compra, obviamente, porque é uma entrada manual, tá? Então a gente tem aqui data de entrada e saída. Eu vou deixar a data de hoje, mas eu poderia colocar a data anterior ou posterior a hoje, tá? Eu escolho o insumo aqui, vou escolher batata. Vou colocar o estoque padrão, que é o estoque que eu quero da entrada dessa requisição manual. E eu coloco o custo aqui, vou colocar foi R$ 9. Eu vou colocar 10 quilos. Tá? Aí aqui ele faz as contas de custo e valor total, da mesma forma nota de compra. Tem alguns encargos e tributos que a gente pode adicionar aqui, mas nesse caso eu vou fazer só uma entrada manual simples. Tá? Quando eu clico em concluir, ela é registrada também aqui em central de lançamento, porque a central de lançamento ela também funciona como registro de origem de movimento. Como assim? Se eu dou uma entrada em nota de compra, se eu dou entrada de uma requisição de entrada ou uma requisição de saída, tá? Ela vai aparecer aqui. Então eu tenho todos os registros aqui, com algumas diferenças, tá? O número da nota de requisição de entrada ela é gerada automaticamente pelo nosso sistema. Então, ela não tem aquelas regras dos campos da Cefaz. Tá? Então, nesse caso, eu tinha gerado essa nota, que foi a primeira, ele já gerou uma nota 2, mas isso é um número aleatório, é só para a gente registrar aqui no sistema. Tá? Eu vou fazer uma requisição de saída também, que só para mostrar, né? Que é um relatório, é um formulário que é igualzinho ao de entrada, porém ele vai gerar um movimento de saída e aí vai ser interessante a gente acompanhar, e eu vou fazer da batata também, que a gente consegue acompanhar ao mesmo tempo ali e visualizar lá no relatório de movimento também. Então aqui eu vou colocar uma saída de 5 quilos com outro custo, tá? E vou concluir. Então o que eu fiz aqui, né? Olhando o histórico. Eu dei uma entrada na nota de compra de vários insumos, fiz uma requisição de entrada de 10 quilos da batata e fiz uma requisição de saída de 5 quilos da batata também. Então, como que isso vai se comportar aqui no estoque? Primeiro, eu vou olhar o relatório de movimentos, tá? Eu vou colocar o período de hoje, vou colocar só hoje mesmo, porque a gente está fazendo todos os movimentos hoje. Vou colocar o insumo batata e vou colocar o estoque padrão, que é o local onde a batata se encontra hoje. Quando eu busco, ele gera três linhas, tá? A primeira a gente já tinha visto, né? Que ela foi gerada pela nota de compra. Então, o que ele me diz aqui? Em ordem cronológica, tá? O que aconteceu em ordem cronológica? Eu dei uma entrada de nota de compra da batata em 50 quilos. E o saldo ficou 50, porque eu tinha 0, 0 mais 50, tá? O número verdinho aqui, o saldo ficou 50 nesse custo, tá? Depois eu fiz uma requisição de entrada de 10 quilos. Então, 50 mais 10, 60. Então, eu tenho 60 quilos e o custo foi alterado. Por quê? Porque na requisição de entrada, o custo foi diferente da nota de compra. Então, o cálculo de custo, ele é vivo. Toda entrada e saída que você dá e coloca um custo diferente, ele vai fazer uma média ponderada, porque ele tem que ter um custo médio das batatas aqui no caso que você tem no seu estoque, tá? E depois eu fiz uma requisição de saída, e aí repare que o número aqui ficou vermelho e tem um menos na frente. Então, 60, que é o que eu tinha antes do movimento, menos 5, então eu tenho 55 quilos.
e aí o custo ficou o mesmo, custo unitário, tá? E no posição de estoque ficou 50. Deixa eu dar uma atualizar aqui, que na verdade é 55, né? Aqui, já atualizou. Então, o posição de estoque é o atual. O movimento de estoque você vê o histórico, tá? E aí a gente fez os dois movimentos, né? Os três movimentos possíveis, né? A nota de compra que a gente tinha feito anteriormente e aqui nesse vídeo a gente fez a requisição de entrada e saída que também influenciam na quantidade final.